Bom dia a todos. Aqueles que quiserem fechar os olhos, nosso maestro coloca uma música bem suave. Vamos nos ligando à espiritualidade, sentindo essa amorosa presença de Jesus, agradecendo profundamente ao Fábio que preparou esse ambiente. E nós sentimos essa presença amorosa, essa serenidade, essa paz, essa alegria interior. Senhor, como agradecê-lo por esses momentos, pela vida, por podermos hoje estar aqui reunidos em Teu nome. Certamente, todos os ensinamentos, colocações que aqui ainda serão colocados pela nossa querida Celisa, nos fará nos autoiluminar. Essa manhã de domingo, que é um encontro que fazemos com Jesus aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, são momentos realmente de muita alegria, de muita luz. E iniciando a nossa prece, só podemos louvar a Deus pela vida que nos destes, pela inteligência, pela capacidade que todos nós temos de abstrair, de entender, de compreender essa mensagem de luz e de amor que nos foi deixada pelo Seu Filho primogênito Jesus. Pai, ilumine a nossa palestrante, que a espiritualidade da luz e do amor esteja aqui e que as nossas percepções sejam ampliadas para que nós tenhamos mais facilidade de compreender, entender e, sobretudo, praticar, levar para o nosso íntimo aquilo que nós iremos aprender e estudar hoje. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Graças a Deus. Obrigada, Márcia, pela prece. Então, agora nós vamos, nosso momento da palestra. Hoje nós temos a nossa convidada, Celisa Germano. A Celisa, ela é uma assídua trabalhadora aqui da FESP. Ela é educadora na área de ensino, é também colaboradora na área de assistência espiritual e também na área de divulgação. E hoje ela vai trazer um tema muito importante para nós, é um tema que diz respeito ao nosso momento, né? Como, se é possível, controlar as nossas aflições. Todos nós temos um pouquinho, então vamos ouvir, convidando com muito carinho nossa querida palestrante. Que você seja muito inspirada, porque nós sabemos que você trouxe com muito carinho o tema para nós hoje. É com você. Bom dia a todos. Que a doce presença de Jesus esteja em nossos corações. Agradeço muito a presença de todos. Para falar do nosso tema, das aflições, o nosso cantor, o Fábio, ele já veio. É preciso saber viver. Não foi isso que ele falou? Foi isso. Tem tudo a ver com o nosso tema. Nós precisamos. Quem vai tirar as nossas pedras do caminho? Nós mesmos. E se a gente machucar com o espinho, quem que vai tirar? Vai ficar lá chorando? Tira o espinho. Então é isso que nós vamos falar hoje. Ele já com essa música maravilhosa, já deu introdução à nossa palestra. Mas para nós falarmos de aflições, eu preciso fazer uma pergunta. Nós nos conhecemos? Eu me conheço? A gente acha que sim.
Não é? A gente acha que se conhece, mas nós não nos conhecemos. Nós nos surpreendemos a cada dia com atitudes e ações que a gente não espera. De repente, eu falei, nossa, meu Deus, por que eu falei isso? Ou se não, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, para as nossas aflições diminuírem, eu preciso ter um conhecimento maior de mim mesmo. E para ter esse conhecimento, eu preciso trabalhar as minhas atitudes, as boas e as más, que todos nós temos. Jesus disse assim, a cada um segundo suas obras. Então, de acordo com o que eu faço, eu recebo. O povo falou, plantou, colheu. E é assim. Se nós soubermos analisar, nós vamos perceber que no nosso dia a dia, a vida fala para conosco. Ela nos dá todos os links para a nossa caminhada. Nós temos, o nosso Pai Celestial é tão maravilhoso que Ele nos mandou um irmão que não era preciso vir aqui nesse planeta, mas Ele veio e mostrou, falou, olha, irmãos, esse aqui é o caminho. Vocês me seguem que ninguém vai errar. E o que a gente faz? A gente pega atalhos para ir mais depressa. Não é isso? Então a gente erra. Porque o que nós temos que trabalhar são os nossos valores morais. O que nós temos que trabalhar é o amor e a caridade em ação. E é isso que nós temos que trabalhar. Mas nós nos importamos ainda com o exterior. Nós nos preocupamos ainda nesta caminhada com as coisas materiais. E Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá várias vidas para que nós possamos melhorar. Olha que interessante, como Deus é maravilhoso. Externamente, aqui, não tem ninguém igual, a não ser que seja irmão gêmeo. Mas mesmo assim, o irmão gêmeo, nas suas atitudes, é diferente. Externamente. Porém, se nós formos analisar a nossa máquina interior, todo mundo no planeta é igual, gente. Todo mundo tem um coração, tem um fígado, tem um estômago, tem um rim e tem um cérebro pensante. Aí que mora o problema. Por quê? Porque é através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes que nós vamos pondo essas pedrinhas no caminho. Não é? Então, por isso que nós temos que nos avaliar. E falar mesmo, eu me conheço? Será que eu me conheço? Nós estamos aprendendo a nos conhecer. Nós estamos aprendendo nessa caminhada a ser um pouquinho melhor. E a cada encarnação, nós vamos melhorando um pouquinho. A gente sobe um degrau. Porque uma máquina tão perfeita como nós somos, não era para ter uma vida só, né? Virar pó e acabou? Não. Não. Nós somos espíritos imortais. E o Pai é tão maravilhoso que Ele vai nos dando essa possibilidade infinita da nossa evolução.
E eu tenho que, como diz Jesus, caminhar com duas asas. A asa moral e a asa intelectual. Uma ajuda a outra na caminhada. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa mente. E não nos deixar enganar, porque a mente, ela mente. Então, nessa caminhada, vamos procurar não olhar para o outro. O vizinho, a gente sabe tudo do vizinho. E nós? Assim como nós sabemos dele, eles também falam de nós. Não é? Então vamos procurar sermos um pouquinho melhor. Não para o outro, para nós mesmos. Porque nós temos os ensinamentos. Jesus, imagina, Jesus é mestre, é irmão e é amigo. Que paciência que Ele tem para conosco. Toda hora esperando. A gente cai, ela vai lá, estende a mão, levanta, dá outra oportunidade. E nós damos a oportunidade ao próximo. A gente só julga. E olha, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente julga só de olhar. Olha para a amiga olha para a gente e a gente escreve um livro, só no olhar. Né? Então, vamos ver, vamos verificar. Ao invés de olhar tanto para o próximo, vamos olhar para nós mesmos, para nós termos menos aflições. Porque a nossa caminhada, nós viemos aqui, não é para, sabe, ficar balançando na gangorra. Nós viemos aqui para sermos melhores. A vida é uma escola. E cada dia eu tenho que ser um pouquinho melhor. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. É isso que eu tenho que fazer com a minha vida. Agora, nos preocuparmos com coisas materiais, pensem comigo, gente. Quando nós desencarnamos, o que eu levo? A minha conta bancária? A televisão que eu comprei, lindíssima? A roupinha que eu adoro? Eu não levo nesse corpício. Esse corpício vira bichinho, comida de bichinho de goiaba. A gente não leva nada. Levamos lá, quando nos apresentarmos, as nossas ações. Olha que maravilha! E como eu vou me apresentar? É isso que eu tenho que ver. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. É a caminhada da vida. Então hoje nós temos as nossas aflições. Então eu vou pedir até licença para vocês, porque eu não quero. Eu trouxe um pensamento do Chico. Eu não quero fugir nenhuma palavra do Evangelho. Porque no nosso Evangelho, se nós tivermos a paciência realmente de ler, de ficarmos introspectiva no que está escrito, nós vamos perceber que Ele fala conosco. Ele nos dá todas as diretrizes e nos esclarece. Então é isso que nós precisamos verificar. Não é? Lembram daquela música? Tem mais ou menos, acho que, mais de 40 anos. É do Gil. Ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, lembra? Os mais, assim, experientes lembram. Os mais novinhos não lembram. Né? Então, como ele começa? Ele fala assim: se eu quiser falar com Deus,
eu tenho que ficar a sós, lá no cantinho do meu quarto. Eu tenho que falar com o meu coração. Porque não adianta, sabe, gente, não é uma crítica. Mas veja bem, não adianta a gente pegar o terço e ficar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Não adianta. Quando eu quero me conectar com Deus, eu tenho que falar do coração. Porque senão vira automático. Uma prece automática. Jesus nos trouxe o Pai Nosso. E nesse primeiro verso do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso, ou seja, ele nos coloca todos como irmãos. Nós somos irmãos. É isso que nós temos que verificar. Não tem um melhor que o outro. Ah, mas eu vejo que tem. Veja, no material e não no espiritual. Então, nas causas das nossas aflições, ele diz assim no Livro dos Espíritos, o capítulo é o capítulo 5. Quem tem o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, é capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, é o item 6. Ele diz assim, mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de um ente querido, os que sustentam a família, assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença. Então, se nós pensarmos nesse primeiro parágrafo do Evangelho, tem coisas que não estão ao nosso alcance. Então, faz parte de nós sabermos entender, compreender e orar. Não só para nós, mas para todos. Principalmente quando eles falam nesses flagelos da humanidade. Assim como essas chuvas que vieram, né, esse ciclone que veio essa semana, quantos irmãos nossos não partiram no sul? Então, nós podemos fazer alguma coisa? Não, mas podemos vibrar e orar por todos. Pedir para compreensão para aqueles que partiram e sustentação para aqueles que ficaram. Isso a gente pode fazer. Então, esses flagelos, essas caminhadas todas, tudo isso, gente, faz parte do nosso aprendizado, da nossa compreensão, de como nós vamos encarar tudo isso. Como ele diz aqui, tem coisas que estão ao nosso alcance, tem outras que não. Não é? E ele faz essa pergunta, por que, pois, esses seres tão infelizes, enquanto ao meu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? E às vezes a gente olha, puxa, o meu irmão, a minha irmã tem tanta coisa e eu aqui penando. Porque faz parte de cada um. Jesus já não falou? A cada um segundo as suas obras. Que obras são essas? O que nós fizemos no passado. Nós vamos ter que responder. E amanhã eu vou responder pelo que eu fizer hoje. É tão simples. A gente tem que ter uma abertura de uma compreensão maior. Aí a gente não sofre tanto.
Porque quando se tem a compreensão, a dor é menor. Não é? Então, quando é interessante nessa caminhada que nós fazemos, quando a gente pensa, porque a gente sempre fala do outro, né? A gente sempre tem um parâmetro no outro, não é? Nossa, para minha família tudo acontece bem, tudo está certo, só para mim que não dá. Por que será? Será que você não é um pouquinho pessimista? Será que é porque você tem muita amargura? A vida, como eu disse, não é um mar de rosas, mas a vida é linda. A vida é maravilhosa. Se nós observarmos esses dias que nós estamos lembrando, esse céu de um azul, tão azul, maravilhoso, o canto dos passarinhos, as maritacas de manhã na nossa janela nos acordando, tudo isso é um presente de Deus. As árvores que estão florindo, os ipês, mas a gente não olha, a gente só caminha olhando para baixo, olhando para o pé, não olha para cima. Não vê o irmão que vem vindo com aquela cara aflita e você não tem tempo de falar um bom dia? Fala um bom dia, mas eu não conheço. E daí? Precisa conhecer alguém para dizer bom dia? Para dar uma vibração boa para um dia bom? Tirar, quando você fala um bom dia, você tira o outro dessa caminhada, desse pensamento turbulento que ele está tendo? Então é isso que nós precisamos, nos enxergar primeiro, para depois poder enxergar o outro. Mas enquanto pessoa, enquanto ser, não o que ele tem ou deixa de ter, é diferente. Ele diz assim: entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, esta causa é justa. Olha que lindo! Porque muitos dizem, Deus castiga. Deus não castiga. Deus nos dá a possibilidade de acertarmos o que fizemos de errado. Ele não está castigando, Ele está nos dando a chance. Isso que nós temos que entender. A possibilidade de fazermos diferente do que fizemos. E ele dá um exemplo bonito aqui, ele diz assim: e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existente passada. Ou seja, se nós não estamos entendendo que a causa do nosso sofrimento é agora, talvez porque foi exalado bem do lado passado. Vamos analisar a nossa vida até hoje. Vamos analisar a nossa caminhada até hoje. Analisando o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Não é? Então a gente analisa. Bom, não tem nada para que eu possa estar passando por isso agora. Se não tem nesse momento, é porque é do passado. Se não conseguimos encontrar a resposta agora, bem lá de trás. E ele diz assim: e se não fizermos nessa vida, o mal nessa vida é que fizemos em outra, é o que eu acabei de falar. Tudo aqui no livro, é interessante, ele fala conosco. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Perdoa-me porque eu errei.
Nós temos essa chance de acertarmos, mas eu tenho que ter esse conhecimento. Eu tenho que saber que eu errei. E não ficar, só comigo acontece isso, só comigo, por que eu? Dá uma de vítima. Nós não somos vítimas. Vamos entender isso. Nós somos resultados das nossas atitudes e das nossas ações. Sempre. Não adianta jogar a culpa no outro. O outro não tem nada com isso. Vamos nos analisar. Aquilo que eu falei, o autoconhecimento. Temos que nos conhecer. Nos conhecendo, as coisas melhoram. Ele diz ainda assim: a infelicidade que à primeira vista parece imerecida, é o que eu falei, tem, portanto, a sua razão de ser. Então, perdoa, Senhor, porque eu errei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais. Veja, os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais. O que eu fiz lá atrás, eu vou responder agora. Necessariamente, não precisa ser nessa vida, como eu já disse, né? Porque nós temos várias. O Pai é tão maravilhoso que nos dá a chance de várias reencarnações. Hoje eu estou encarnada. Para quê? Para ser melhor do que a próxima que eu passei. Então agora, hoje, eu estou respondendo e estou vivendo o que eu fiz lá atrás, para acertar. E também ninguém nasce numa família por acaso. Tudo é um conjunto. Isso que nós temos que ver, não é? Por que eu estou nessa família? A minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, meu irmão não se dá... Ué, para apararmos as nossas arestas. Porque o que será que lá atrás, na outra encarnação, o que hoje é nosso pai, ou nosso irmão, ou nossa mãe, nós fizemos, que poderíamos ter o pai deles, ou mãe deles? A gente não sabe. Alguma coisa foi. Porque não existe uma família redondinha. A gente sabe disso. A família perfeita só foi a família de Jesus. A nossa não. Não é? Então nós temos que o quê? Trabalharmos essas animosidades, trabalharmos para sermos harmoniosos, compreensivos, tolerantes. É isso que precisamos ser. Então ele diz assim: os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distribuída, o homem que sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Ou seja, o que eu fiz, o que eu acabei de falar, o que eu fiz no passado o outro sofrer, hoje eu vou passar por isso. Se ele foi duro ou desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição mais simples. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Tudo que nós acabamos de falar, de explicar. Então, o nosso roteiro aqui do Evangelho, ele fala conosco, ele nos ajuda, ele
nos esclarece, Ele nos auxilia. Vai depender de nós, da nossa compreensão, da nossa disponibilidade de ficar quietinhos e pegar o Evangelho e estudar e ler e falar com Jesus. Ele diz assim: é dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como o mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Então veja que interessante. Como nós vamos explicar tudo isso? Os bons e os maus. Em que resulta tudo isso? Os sentimentos. São os nossos sentimentos. Nós estamos hoje assistindo em nosso planeta, distante de nós, uma guerra que está há mais de 1 ano. Por causa de quê? De poder, de soberba, de ganância. É isso que leva o ser humano a ser destrutivo. A ganância, o poder, querer ser melhor que o outro, querer o que o outro tem. Eu já tenho um território, mas eu quero o dele também. E isso nos traz, essa insegurança, essa tristeza. Por isso que o nosso planeta, tão lindo, o nosso planeta, ele é lindo. O nosso Brasil, ele é maravilhoso. Tem um estado mais lindo que o outro. Tem belezas naturais e tem belezas no seu solo. Ainda nesse país se tira ouro de rio. Mas era para nós vermos milhões de pessoas com fome? Não. Não era. Para nós sairmos nas ruas agora e assistirmos os nossos irmãos tão necessitados, que vão procurando na droga alimento para a sua alma. Não há necessidade disso. Quando o nosso país é rico, nós temos que ajudar e vibrar o nosso país, porque o nosso Brasil está destinado a ser a pátria do Evangelho. E Ismael, nosso irmão, é o governador espiritual desse planeta, desse país. Jesus é o governador do planeta. Nós precisamos ajudar. E como nós vamos ajudar? Com as nossas vibrações. Ao invés de criticar, auxiliar. Porque todo mundo precisa de ajuda. Hoje nós temos medo de sair à noite. Hoje não se tem sossego para sair de casa para comer uma pizza. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de ser roubado. Isso é triste. Num país tão rico. Então nós precisamos ajudar. E nós podemos? Podemos. Todos nós podemos. Podemos vibrar sempre. Podemos ajudar materialmente, podemos ajudar espiritualmente. Porque as nossas vibrações chegam, fazem uma camada de luz. O Chico dizia que ele não gostava muito de vir para São Paulo, porque São Paulo era uma cidade, olha isso, nos anos 80, hein, gente? 70 e 80, ele dizia que São Paulo era uma cidade densa e tensa. Já imaginou agora, então, se ele estivesse de onde ele está olhando? Que tristeza!
Se naquela época era maravilhoso para nós, mas ele, na sua sensibilidade, conseguia captar. Não é? Então nós precisamos auxiliar. E a gente auxilia sim. Temos que ser auxiliares de Jesus. Né? Nós somos aquela formiguinha. E ele precisa de nós. Porque se nós olharmos, como se constrói o formigueiro? Você viu como todos trabalham? E quando tem uma folha maior, a outra ajuda a carregar a folha maior. Nós somos essas formiguinhas de Jesus. Nós temos que auxiliar nas suas vibrações, auxiliar emanando luz para se juntar à luz maior e iluminar o nosso Brasil e o nosso planeta. E ele diz assim: o homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só está por causa das suas imperfeições. Jesus também disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, se nós quisermos fazer parte de uma morada melhor, nós temos que ser melhores. Nós estamos aqui todos no planeta Terra, que é um planeta inferior, devido às nossas atitudes, devido às nossas ações lá no passado, e muitos ainda no presente. Então vamos nos melhorar. Vamos fazer tudo para sermos um pouquinho melhor, para a gente subir pelo menos um degrau na próxima encarnação. Já é um avanço, não é? E ele diz assim ainda: rendamos graças a Deus que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação e não os condena irremediavelmente pela primeira falta. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos dá essa oportunidade para repararmos o que fizemos. E Ele não condena. Nós não. A gente condena com o olhar. Eu não falei que você não devia fazer isso? A gente faz. E ainda apontando o dedinho ainda para a pessoa. Deus não faz isso conosco. E olha que nós já fizemos coisas do arco da velha, hein? Mas Ele não faz isso. Ele nos dá essa oportunidade bendita de sermos melhores. E podemos ser melhor. Cada dia um pouquinho mais. Sem olhar para o outro, olhando para nós. Ele diz assim: não se deve crer, entretanto, que todo o sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de provas, mas a prova nem sempre é uma expiação. Olha que maravilha. Então, tem irmãos que pedem para passar por determinadas situações para adiantar a sua caminhada. Mas ele pediu essa prova. Agora, se ele falhar, ele vai responder pelo que falhou. Então, é isso que nós fazemos, né? Nem tudo na vida, às vezes, nos é uma prova. Às vezes, nós pedimos essa tarefa para podermos adiantar a nossa caminhada na espiritualidade. Mas nós vamos precisar de muita força, de muita garra, né? E de
muita, muita, muita fé. Porque se nós não tivermos fé, irmãos, vai ser muito difícil a nossa caminhada. Eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter esperança e eu tenho que ter fé. É o triângulo. Confiança, esperança e fé. Confiança, esperança e fé. Porque é o que nos move. É o que nos fortalece. Nós somos sempre amparados. Nós nunca estamos sozinhos. Cada um de nós tem o seu amigo protetor, que podemos chamar de anjo protetor. Mas às vezes a gente nem presta atenção, ele fala conosco, mas a gente nem ouve. Está tão atribulado no dia a dia que deixa as coisas passarem. Então, precisamos verificar essa nossa caminhada, né? E nos ajudarmos para sermos melhores. E ele diz assim: os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Olha que interessante. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que sejam purificados. Olha que exemplo interessante. Estamos todos fazendo uma viagem. Vamos conhecer uma cidade maravilhosa, mas nem todos podem ir, porque alguns pegaram essa peste, ficaram doentes. Então, para não transmitir aos outros, eles ficam. E a vida é assim, não é? A vida faz parte. Nós, nem todos podem fazer uma viagem gostosa. Alguns vão, outros não podem. É questão de merecimento. A vida, tudo é merecimento. Não é privilégio. É merecimento. Ele diz assim: as provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Olha que interessante. Não é assim mesmo? Se você está com uma gripinha, você toma um chá, toma um comprimidinho e passa. Mas se você estiver com uma doença mais grave, às vezes o remédio é mais difícil. Assim é a vida. Se nós cometemos um erro pequenininho, a lição de casa é pequenininha. Mas se nós cometemos uma falta muito grave, a lição de casa vai ser difícil. Então, nesta caminhada, nós temos que prestar atenção em nós. Porque nós nunca estamos sozinhos. Temos Jesus que nos ensinou toda a caminhada. Palavra por palavra Ele nos auxilia. Ele disse: o amor e a caridade para caminharmos bem. Nós nem ainda sabemos amar. O amor é como se fosse posse. É meu, é minha. Não é de ninguém. O amor liberta. O amor não prende. Então, até amar, nós estamos aprendendo a amar. Né? Então, essa é a caridade. Aprender a amar. Sermos melhores,
para atingirmos, como ele disse, as moradas mais altas do Pai. E também ficarmos atentos quando ele fala, cada um segundo suas obras. Vamos ver o que nós estamos plantando, porque o que nós plantarmos, nós vamos colher. Então hoje, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Hoje estamos falando dos seus ensinamentos, da sua caminhada, de como nós podemos ser melhores. E aí, o Chico, nosso grande amigo e irmão Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, diz assim: lembre-se, embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O que passou, eu não posso dar jeito. Mas daqui para frente, eu posso fazer melhor e ser melhor. Então, que possamos todos nós seguirmos Jesus, não é? Que nos acalma a alma. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês por emprestarem seus ouvidinhos para me ouvir, né? A falar de Jesus, com Jesus e por Jesus, e que nós possamos sair daqui, mas muito mais leve do que quando chegamos. Tivemos música, tivemos a proteção e o amparo da espiritualidade que está aqui presente, né? E falamos, maior ainda, falamos do irmão Jesus. Então, que vocês levem para os seus lares a paz e a luz de Jesus. Muito obrigada. Celisa, nós queremos muito agradecer por tanta palavra de consolo, de carinho, por esclarecimentos de como Jesus nos ajuda a todo instante, de como Deus está presente nas nossas vidas para poder nos reerguer, para poder nos fazer continuar as nossas jornadas, de cabeça erguida. Claro que temos os nossos desafios, mas que o Pai está sempre de mãos dadas conosco, para que nós possamos continuar essa nossa jornada. Mais uma salva de palmas para a Celisa. Nós vamos convidar para aquele nosso encerramento, que é o nosso momento único com Deus, nosso Pai, por meio das nossas vibrações e do nosso passe coletivo. E nós queremos convidar novamente a Márcia para nos fazer esse brinde a Jesus. Então, dando continuidade no nosso Domingo Feliz, partindo já para os nossos encerramentos através da prece, agradecendo profundamente as palavras maravilhosas da Celisa, agradecendo o nosso querido Fábio, que preparou tão bem esse ambiente. Então, venham comigo e com Jesus, vamos serenando, aproveitando esse momento onde todos nós usufruímos realmente essas benesses. Maestro, coloca uma música para nós aí. Sabe, Pai, nós estamos sempre recebendo provisão infinita do Pai Celeste. Mas parece que ainda não entendemos que somos cercados de infinitas dádivas. De manhã, quando nós acordamos, nós deveríamos enumerá-las. Não lamente pensando que você não possui riqueza infinita.
Se parece que você não possui a riqueza infinita, é porque às vezes você não percebe esse amor que envolve todo o nosso ser. Por isso, nós podemos, através deste amor imensurável, destas dádivas divinas que o Pai Celeste nos oferece, elevar cada vez mais a alegria interior de gratidão pela vida e por existirmos. E assim, com esse preâmbulo, vamos vibrar, devolver aquilo que nós recebemos a cada dia, que é o amor. Vibrar é emitir amor. Então, oramos, Senhor, pela nossa terra, pelo nosso país, Brasil, por todos os seus governantes, que eles possam ter as melhores escolhas, as melhores intenções, e que o amor possa penetrar os seus corações, para que a direção deste país seja aquela que promove o ser, promove a humanidade. Vibramos, Senhor, pelo nosso planeta Terra, que haja paz, que haja harmonia entre os povos. Sabe, Pai, com a foto que temos agora, tirada pelas tecnologias avançadas que possuímos, quando nós olhamos o nosso planeta, essa esfera azul linda, maravilhosa, ali nós não percebemos nenhuma muralha que separa um país do outro. Nós somos um todo, uma humanidade que vive nesta dimensionalidade que é a terceira. Que haja harmonia, que haja paz, que o amor possa fluir em cada um dos povos, em cada um dos países. E também, Senhor, nós vibramos saúde e bem-estar a todos os nossos irmãos com doenças graves, que requer alívio imediato, que eles sejam envolvidos nesta potencialidade que o próprio corpo oferece da autocura e recuperem a sua saúde, recuperem a alegria de viver. Vibramos também, Senhor, por aquele doente que não é tão grave, mas que requer alívio imediato. Que tenha a sabedoria para apresentar um estado cada vez melhor da sua condição física, biológica e espiritual. Vibramos, Senhor, lucidez, recuperação ao doente vitimado por males psíquicos. Vibramos também pela harmonia dos lares, aqueles lares que requerem pacificação e harmonia, que as famílias possam se entender, que o amor possa fluir dentro de todos os lares, porque sabemos que temos aqueles que amamos muito e outros que amamos menos, mas que faz parte do nosso aprendizado, da nossa maneira de evoluir nesta terceira dimensionalidade. Assim, Senhor. Vibramos também por todos aqueles que estão nascendo na Terra. Essas crianças espíritos que chegam em corpos infantis, que será certamente o futuro do nosso planeta. Que eles tenham pais responsáveis, que os eduquem e orientem nesta nova jornada do crescimento espiritual. Vibramos, Senhor,
também por todos aqueles que estão retornando ao plano espiritual. Porque após uma jornada de aprendizado nessa escola bendita que é o nosso planeta Terra, nós retornamos ao lar, ao mundo feliz, ao mundo onde Jesus veio nos mostrar o reino dos céus. Então, que esses irmãos que estão retornando, que eles possam ser recebidos pelos amigos, pelos anjos guardiões que os orientaram, e que dê consolo às famílias, porque a separação de corpos dói. E nós sentimos, sim, a falta da presença, mas a vida continua, não existe morte. Assim, Senhor, nós pedimos licença para pedir por nós. E aqui eu dou uns segundinhos que cada um de nós, nesse instante, eleve o pensamento a Jesus e coloque a sua vibração, o seu pedido, aquela prece que nós precisamos passar a Jesus para que chegue ao nosso Pai Celeste. Certamente, o nosso pedido será atendido e foi ouvido por Jesus. Assim, Senhor, que tenhamos humildade, generosidade, amor, memória perfeita e vontade para servi-lo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Terminadas as vibrações, agora nós passaremos ao passe coletivo. Então, aproveitando a presença dos irmãos queridos, vamos elevar cada vez mais o nosso pensamento, sentindo que nós vamos sendo harmonizados, envolvidos nesta energia de amor e de luz, nesta ligação com Jesus e com os benfeitores amigos que atuam nas diversas assistências espirituais da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que neste momento amorosamente nos acolhem e nos mobilizam. E todos nessa união de amor, chegando a cada um de nós esse amparo, esse consolo e o fortalecimento das nossas necessidades, para que nós possamos vivenciar todos os nossos desafios individuais. Estamos recebendo esta energia de amor e de luz. É um momento de vivência intensamente da nossa fé, a nossa profunda confiança no amparo divino, que, como nos ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas. Vamos envolvendo-nos nesta energia que proporciona uma serenidade imensa, uma paz interior e uma alegria, mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o nosso corpo físico, biológico e o nosso espírito, revitalizando, reequilibrando as energias fluídicas e espirituais e nos fortalecendo com os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. Visualizando o nosso corpo físico plenamente saudável e o nosso espírito envolvido pelos fluidos de amor do nosso Pai eterno. Que a paz
que está conosco durante toda a semana e que nós possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior, sempre através da prece e dos bons pensamentos. Então, também nesse instante, vamos permanecer alguns segundinhos em silêncio, sentindo este amor que nos envolve, partindo do coronário, este amor que é transmitido a cada um de nós, nosso anjo guardião que está aí do nosso lado, está nos abraçando, nos curando e nos envolvendo com o seu amor. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de tanta paz. Graças a Deus. E agora eu convido o nosso companheiro Denis para que ele possa nos direcionar na prece final de hoje. Então, agora neste instante, continuando serenos, calmos, vamos agradecer ao Pai Maior pela nossa vida. Vamos agradecer ao Pai por esta oportunidade única de nós termos podido estar aqui aprendendo um pouco mais das suas leis, colocando-as em nosso coração, para que nós tenhamos uma semana rica de luz, de paz, de saúde, física, emocional, psíquica. Agradecendo ao Mestre Jesus por este Evangelho que nos consola e nos esclarece a todo instante e que nos serve de guia para que nós possamos refletir a respeito dos nossos pensamentos, sentimentos e de nossas atitudes. A toda a equipe espiritual aqui presente que nos brindou com muito amor, com muita luz, com muita paz, para que nós pudéssemos nos reconstituir, a fim de voltarmos aos nossos lares mais serenos, mais amorosos, mais tranquilos e com a certeza de que estamos no caminho correto em direção a Deus nosso Pai. Que nossa semana seja maravilhosa, que nós possamos ter um domingo agradável, feliz e que estejamos aqui, se Deus quiser, na próxima oportunidade, no próximo domingo, para mais um dia de reflexões e de muito amor no coração. Um bom domingo a todos, uma excelente semana, que Deus nos acompanhe em nossos lares. Até mais.